E aí, agora eu vou contar para vocês também o porquê que eu resolvi trazer este vinho, porquê que eu resolvi trazer esse rótulo, justamente pelas dúvidas ali que vocês têm dessa questão de reserva, o que é um reserva e o que é um grande reserva, né? Qual que é a diferença desses termos, né? Que tem diferença sim, e lembrem que falando de vinho espanhol, tá? Os vinhos espanhóis, eles cumprem realmente essa legislação aqui à risca, tá, gente? Eles cumprem bastante aqui. Como, por exemplo, os países produtores, desculpa, da América do Sul, eles não têm essa legislação tanto à risca, que foi como a gente falou até na questão lá do reservado, lembram que vocês tinham aqui dúvida da questão do reservado? E aí, por exemplo, o reservado foi um nome comercial que a Conditoro instituiu e que depois alguns produtores pegaram, inclusive até no Brasil colocam. Aí é uma questão que a própria vinícola, o próprio produtor, ele quer classificar, por exemplo, como reservado, para distinguir que ele tem, às vezes, algum diferencial, só que a gente não sabe qual que é esse diferencial, porque não tem uma legislação ali que você tem que cumprir, né? Mesmo a questão aí dos vinhos da América do Sul, um reserva, por exemplo, quanto tempo que tem que ter um reserva da América do Sul, que a gente está falando Chile, Argentina, Brasil, enfim, né, Uruguai, quanto tempo que tem que ter um reserva para passar por barrica de carvalho? Não tem uma legislação, tá? Não tem ali uma legislação que eles tenham que cumprir. Muito diferente da Espanha. Por isso que a Espanha ela é realmente uma questão exemplar nesse caso, tá? Porque, por exemplo, se vocês gostam aqui de vinho espanhol, vocês já devem ter visto que tem alguns rótulos de vinho espanhol que diz jovem, tá? Diz jovem. Tem outros que dizem roble, tem outros que dizem criança, e tem outros que dizem reserva, e tem outros que dizem gran reserva. Por exemplo, um vinho espanhol, quando ele diz jovem, né, que está descrito aqui, significa que ele não passou por barrica de carvalho, tá? Quando ele não diz nada, absolutamente nada, a gente já entende por isso. Por quê? Porque os espanhóis, eles gostam de descrever, tá? Eles gostam de descrever aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tinham que me dar a sugestão antes para eu desativar os comentários, para vocês prestarem atenção no que eu estou falando, porque depois aí eu respondo, deixem as perguntas para o final, tá? Só para que, porque esse tema que eu estou trazendo, esse conteúdo aí que eu me dispus a trazer para vocês, eu acho que é bacana, assim, que vocês entendam, justamente porque eu vi que vocês têm dúvida nesse caso, tá? Aí depois vocês me mandam perguntas, que eu respondo no final. E aí, voltando aqui à programação da questão do jovem, não tem passagem por barrica. Quando diz roble, tá? R-O-B-L-E, que significa barrica, quer dizer que o vinho espanhol, ele passou de 6 a 8 meses na barrica, tá? Essa é a diferença. E quando ele diz criança, tá? Tem uma obrigatoriedade que ele tem que ficar no mínimo 24 meses. Criança, tá? Que às vezes a gente acha, criança não é nada. Por exemplo, criança ele tem que ficar 24 meses, tanto na barrica quanto envelhecendo na garrafa. Só que por obrigatoriedade, criança ele tem que ficar no mínimo 6 meses na barrica, tá? Então, ele fica descansando, ele fica num total dentro da adega por 24 meses, criança. Sendo que no mínimo 6 meses em barrica de carvalho. E os outros ali, os restantes, né, ele fica descansando na garrafa. Então, por exemplo, se o produtor quiser deixar criança dele descansando, sei lá, 18 meses, pode deixar. Daí depois, 18 meses na barrica de carvalho. Depois os outros 12 tem que ficar descansando na garrafa. Enfim, essa é a obrigatoriedade dos 24 meses antes de ir para o comércio. Esse de criança. Já o reserva, ele tem que ficar no mínimo 36 meses na adega. E sendo que também, no mínimo, são 12 meses na barrica de carvalho, ou seja, eles têm essa questão, assim, muito ferrenha. Já o gran reserva, que daí é o auge do auge do auge, gente, são 60 meses. 60 meses que esse vinho teve que ficar na produção. Sendo que, no mínimo, são 18 meses em barrica de carvalho. Ou seja, é um vinho com uma grande estrutura também. É um vinho aí que
Por isso que ele é um 2008, aqui também é um vinho com potencial de guarda, né? Que a gente pode abrir ele para alguns anos para frente, tá? Justamente porque esse aqui que é um Gran Reserva, ficou 60 meses lá, ou seja, ele ganha muito corpo e muita estrutura.